Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, eu sou o Dr. Wesley Lima, faço parte da equipe da Clínica Osteopatia São Paulo e hoje na nossa live a gente vai falar sobre dor crônica. Então, o Dr. Alan Borges, ele criou, né, uma metodologia no qual ele ensina, né, no curso avançado clínico sobre como a gente consegue ajudar os nossos pacientes com dor crônica. Então, muitos e muitos pacientes sofrem com essa dor crônica por muitos e muitos anos e é sempre um cuidado, né, para a gente poder estar observando esse paciente de vamos dizer assim, de um outro ângulo. E o Alan vai comentar aqui com a gente. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu ver como que eu consigo chamar ele. Vamos lá. Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Doutor Alan Borges, agora ele aceitando aí, a gente vai conseguir bater esse papo para vocês entenderem um pouquinho. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, como está aí? Joia! Agora tá frio aqui em São Paulo, de repente estava sol e agora tem uns 2 dias que está fazendo bastante frio aí. E aí em Londrina, como é que tá as coisas aí? Tudo bem também, frio. Também tá frio aqui, viu? Esfriou. Os últimos É, 2 dias também, chegou a acho que de frente fria aí. terça-feira, né? Fez frio. Aqui o povo já tá com a blusa de frio e parece que tá nevando. Ainda mais mulher que sente mais frio do que homem, né? É, tivemos que tirar as blusas do guarda-roupas, né? Tá É frio. isso aí. Pessoal, essa live então a gente vai estar comentando, né, sobre a metodologia que o Dr. Alan Borges desenvolveu, né? Então essa é a metodologia dele. Então é ele que aplica esse método, tá? E a gente utiliza ela para tratar vários sinais e sintomas, vários pacientes que sofrem com várias coisas. Hoje a gente vai focar em pacientes que sofrem com dor crônica, tá? Então, a gente sabe, mediante as 5 leis biológicas, né, o que pode representar a dor crônica com os mapas das 5 leis. E o Alan hoje ele vai comentar para mais ou menos, só para elucidar o que vocês podem aprender, né, no curso avançado clínico que ele desenvolveu, baseado com o mapa que você tem das 5 leis biológicas, como que a gente consegue auxiliar esse paciente de forma efetiva, né, de uma forma eficaz no tratamento da dor crônica, tá bom? Alan, seja bem-vindo aí, boa noite, as palavras são todas suas aí. Vamos falar um pouquinho de dor crônica hoje. Tem muito assunto, hein? Olha lá, enxaqueca. Boa noite. Isso aí, obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos falar de algo extremamente importante, né, Wesley? Eu acho que, de maneira geral, né, a cronicidade é sempre algo que chama muita atenção, né? Independentemente do tipo de sintoma, né? Todos os profissionais, de maneira geral, têm muita dificuldade quando se fala dos processos crônicos, né? E, normalmente, esses Uhum, pacientes se tornam totalmente dependentes de um tratamento através de drogas, né? Então, basicamente, é o que essas pessoas conhecem, né? E, uhum, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando eu falo, né, todo sintoma nós vamos dividir em dois. O agudo, que é aquele, né, o traumático, aquela situação que normalmente os profissionais acabam tendo bons resultados, né, porque é uma coisa que se manifestou momentaneamente. Porém, o padrão de repetição que leva a essa cronicidade, a abordagem apenas no corpo físico muitas vezes deixa a desejar. Nós precisamos incluir outras formas de enxergar esse processo, né? uhum, E, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala disso, o fator psíquico e emocional tem que ser levado em consideração, né? E se a gente está falando de cronicidade, o próprio nome já diz, é um padrão de repetição. Então, uhum, o que pode estar acontecendo com o paciente, né? O que pode estar acontecendo na história de vida desse paciente, os hábitos, os comportamentos que acabam uhum, reativando esses processos, né? Muitas vezes o que nós chamamos de gatilhos, né? Quais são os gatilhos que podem estar desencadeando essa sintomatologia, né? Entre as uhum, cronicidades,
Aí nós podemos falar aí da enxaqueca, as dores de cabeça, que já colocaram aí para a gente poder falar, né? Mas nós temos vários, né? Vários sintomas. Entre eles, por exemplo, a fibromialgia, que é algo muito conhecido, né? As cronicidades de Uhum. dores, as doenças reumáticas, né? Enfim, são processos aí que são os mais conhecidos, né? O que a gente mais acaba tratando aí no consultório, né? E a gente fez uma live semana passada falando um pouco dessa questão, né, desse modelo de abordagem que eu compartilho com os alunos do curso avançado clínico. Por quê, né, Wesley? Eu acho que muitas pessoas que trabalham com a nova medicina germânica acabam sempre ficando em busca desse dito DHS, do que aconteceu, qual foi o Uhum. evento, o que desencadeou, enfim. Só que, como nós estamos falando de cronicidade, normalmente em pacientes crônicos há uma história de vida, né? Os Uhum. gatilhos são muito frequentes, então, assim, eu digo que é muito mais a gente poder perceber o que essa pessoa vem buscando ao longo da vida, o que está em ressonância com toda essa história, o que ela pode ter tido de traumas lá atrás e que de alguma forma Uhum. fica ainda manifestando na vida dela, sabe? Eu falo que a cronicidade ela já está incorporada ao comportamento daquela pessoa, né? Sempre que eu Uhum. falo nos cursos e com os pacientes, eu falo assim, é como se a pessoa já assumisse aquela nova identidade, né? Uma pessoa, por exemplo, que se opõe se torna opositora à maior parte das coisas. A pessoa que se sente desvalorizada, ela se sente desvalorizada em muitos aspectos da vida, né? Aquela pessoa que se sente impotente, a impotência vem com muita frequência. Aquela pessoa que faz tudo de maneira muito rápida, a vida dela não pode parar, né? Então ela não tem uma Uhum. sensação de descanso, está sempre correndo. Então as cronicidades são ligadas a isso, padrão que na verdade já está estruturado, que a pessoa acaba vivendo a vida dessa forma e Uhum. automaticamente o corpo sempre dando as mesmas respostas, os mesmos sintomas, né? Como Uhum. nós vamos falar de dor, então nós vamos falar basicamente do sistema músculo-esquelético, né? Que é eu acredito que o campeão aí, né, dos processos de Sim. cronicidade, né? Então, todo mundo aí já teve algum tipo de dor, eventualmente ela aparece e desaparece, porém algumas acabam surgindo e tomando conta da vida da pessoa, né? Então, o sistema músculo-esquelético, se a gente for observar, cada parte do sistema músculo-esquelético, ela tem um sentido, né? É... Ah, Vanessa, que legal. Que bom. Aí, Ah, a Vanessa, oportunidade. a Vanessa tá aqui conosco, viu? É uma oportunidade dela fazer aí. Tem que Aí, ó. falar com ela aí, viu? Tá aí. Pra ela Já parar cobra de dela enrolar, aí, viu? Wesley. Participado avançado. Então, o que acontece, né? O sistema musculoesquelético, ele dá origem à nossa estrutura, né? A nossa capacidade de se mover, a nossa sustentação, né? A nossa força, através dos músculos é a nossa potência, é a nossa ação, né? Então, tudo que está ligado ao sistema musculoesquelético, de maneira geral, ele representa a nossa sensação de incapacidade ou não se sentir apto em executar o que nós queremos ou se submeter a fazer o que não quer. Então, isso Uhum. tudo, né? Hammer, quando falou sobre essa questão, né? Ele trouxe, e muitas pessoas usam esse termo, que é a sensação de autodesvalorização. Se você Uhum. me perguntar, né, você já ouviu falar, muitas vezes eu falar sobre isso daí, eu não gosto dessa palavra, tá? Porque a autodesvalorização, ela traz, ou a sensação de desvalorização, né? Ela traz já um ato, parece que a pessoa se torna meio vítima do processo. Todas as vezes que eu uso Uhum. essa palavra, a pessoa já fala assim, ah, é isso mesmo, porque meu marido não me ama, não me reconhece, os filhos não me dão valor, o meu chefe não me dá valor, sabe? Então, Uhum. como a nossa ideia é sempre trabalhar com a pessoa para ela se tornar mais ativa diante da situação, isso leva a um estado de um vitimismo, né? E eu particularmente não Uhum. gosto. Então, assim, eu falo que a desvalorização é o produto final de uma pessoa que não se sente capaz ou apta
porque isso é um conceito da natureza também, né? Por exemplo, um animal não Uhum. tem sensação de autodesvalorização, né? O animal se sente incapaz, isso é fato, né? Ou, por exemplo, se você tem que ficar se submetendo a fazer o que você não gosta ou não quer, automaticamente Uhum. você não tem valor próprio. Então, eu diria assim que é meio que secundário, né? A pessoa que se submete ou a pessoa que não se sente capaz, automaticamente não tem o seu valor. Só Uhum. que, se a gente for perceber, você já deve ter atendido pacientes assim, eu atendo todos os dias no consultório, pessoas que chegam com dor crônica, e aí se você for usar esse conceito, e por isso que eu falo que a gente tem que raciocinar, ter a experiência do dia a dia, a experiência clínica, porque se você for atender um paciente, imagina o seguinte, você vai, pega um paciente com dor de cabeça crônica, então uma enxaqueca crônica, uma cefaleia tensional, enfim. Aí esse Uhum. cara entra no seu consultório, você busca um mapa da nova medicina germânica, o mapa das leis biológicas, e você pega assim, porque é o que todo mundo faz. A pessoa, ela quer interpretar, né? A maioria faz assim. Então ela vai lá e pega cabeça, logo dor de cabeça, cefaleia tensional, ela vai buscar o sentir do tecido e o significado daquela região. Aí Sim, está lá perfeito. escrito assim: a cabeça é o nosso intelecto, é a nossa capacidade intelectual, é o nosso reconhecimento intelectual, é tudo que nos conecta a essa nossa capacidade. E aí o Uhum. sentir, desvalorização intelectual. Aí a pessoa pega, como ela só interpreta, ela vai lá e transmite ou tenta buscar algo que traz a sensação de desvalorização intelectual para aquela pessoa que tem uma dor de cabeça crônica. Uhum. Aí a pessoa pega e fala assim: não, eu não me sinto desvalorizado intelectualmente, muito pelo contrário, eu tenho muito sucesso profissional, eu tenho reconhecimento, eu sou um empresário de sucesso, ou eu tenho um monte de cursos, eu sou pós-doutorado, só que eu convivo Uhum. com a dor de cabeça faz 20 anos. E aí, veja que interessante, né? A pessoa fala, então parece que não bate, porque se isso é uma sensação de desvalorização e você tem todo esse sucesso profissional, por que que você tem essa dor crônica de cabeça, então? Não é assim? Uhum. Quantas vezes você já se deparou com isso quando você tenta seguir apenas o mapa? Ué, todas as vezes, né? Porque na hora que você chega, você fala assim, ué, mas o cara tá com dor crônica, já tá com dor de cabeça, fibromialgia há 30 anos. Aí você Não vai é? ver, aí você até pergunta, foi uma coisa que a gente comentou na live passada, né? Ele carrega a fibromialgia com ele, né? Então, e aí, você tá com fibromialgia? Não, não, não tô não, mas eu tenho. Então, para você ver que não é Já só daquele incorpora, né? momento, já incorpora, que você comentou antes na live, né? Já está tão É, incorporado que ele acha que é normal. tem. Mas é interessante porque se você for pegar o mapa e tentar interpretar o sentir, parece que a Uhum, pessoa fala, não, não faz sentido, mas vamos lá. Então, o que que acontece que a gente precisa compreender essa questão da abordagem, né? Então, vamos. Essa semana atendi uma paciente que ontem ou anteontem, ela me procurou porque ela queria compreender e trabalhar uma dor de cabeça crônica, que teve início quando ela estava prestes a sair da faculdade. uhum, Hoje ela tem 30 anos de formada. Então, tipo assim, 30 anos convivendo com dor de cabeça. Então, veja, no momento em que ela estava, ok? No momento em que ela estava se encontrando intelectualmente com a sua profissão, tiveram uhum, início as dores de cabeça. E elas permanecem por toda a vida profissional dessa pessoa. Se você perguntar para essa pessoa se ela está insatisfeita com o trabalho dela, que foi a pergunta que eu fiz para você poder ter uma correlação, ela falou: não, muito pelo contrário. É a parte da minha vida que eu mais me satisfaço. Olha que interessante, entendeu? Então, se eu fosse pegar lá uhum, o mapa, eu ia falar, mas como? Se a dor de cabeça tem como sentir a desvalorização intelectual, essa pessoa, quando intelectualmente ela começou a se encontrar na vida dela, ela começou a ter dor, e 30 anos depois, ela ainda continua tendo dor, exercendo a parte dela profissional, que ela considera a melhor parte dela, a parte que mais uhum, ela se sente reconhecida. Então, uhum, fica estranho. E se a dor de cabeça, a gente sabe que a dor aparece no sistema musculoesquelético
no momento em que o organismo inicia o seu processo de reparação. Veja como eu vou tentando fazer um raciocínio para as pessoas irem percebendo como a gente vai raciocinar para construir um modelo terapêutico. Então, Perfeito. como uma pessoa está há 30 anos tentando se curar? Isso não é possível. Porque um processo de cura, a fase da dor, ela não pode durar mais do que 3 semanas. Isso é uma característica. Um processo inflamatório, um processo de edema de um tecido, ele não pode durar mais do que isso. Ele só pode durar mais quando a pessoa está em um processo de cronicidade. E por que essa pessoa está crônica há 30 anos, se sentindo reconhecida pelo trabalho e o intelecto trazendo para ela toda a capacidade dela? Então, o que eu falo para as pessoas? A dor crônica é o peso que você carrega. Então, veja que interessante. Mas, basicamente, grande parte das pessoas tem histórias muito comuns. A história é muito comum. O que muda é o sentimento diante da história ou a área. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter o seu reconhecimento no esporte. Por exemplo, uma pessoa que tudo que ela conquistou foi através do esporte. Você pode ter uma outra pessoa que se sente reconhecida como pai ou como mãe. Outra pessoa se sente reconhecida por todos os títulos profissionais que ela teve. Uma outra pessoa se sente reconhecida porque ela é hiperperformática como empresário, por exemplo. Então, tenho várias empresas, né? Então, o que o sistema musculoesquelético ele mostra? Se a gente for imaginar lá na origem, todos lá na origem, que está muito lá atrás, não está no momento que ela começou a ter a dor de cabeça, todos na origem se sentiram desvalorizados ou não reconhecidos. Isso é fato. Então, o que acontece? A busca por reconhecimento, para as pessoas entenderem, normalmente nos conecta à figura paterna. Por quê? Porque o pai traz o reconhecimento e a segurança para o clã, né? Então, nós buscamos o reconhecimento da nossa figura paterna. Nós buscamos o nosso valor em relação ao nosso pai. Por quê? Imagine lá na natureza, o leãozinho que começa a crescer, para ele poder encontrar o lugar dele, ele vai ter que confrontar o pai, ou ele vai ter que sair daquele território, buscar um outro território e confrontar com outro macho. Ou seja, é uma sequência do pai, que é uma figura masculina. Né? Então, automaticamente, essa busca pelo seu local de pertencimento, a busca pela posição, a busca pelo seu valor diante do grupo, porque imagina o seguinte, se ele vai lá e luta com o leãozão e ele ganha, ele se torna o dono do território, o dono das fêmeas. Então, veja, é todo o processo do valor, do reconhecimento, da autoestima, né? Então, imagine o seguinte, se lá atrás uma pessoa, tá, não obteve o reconhecimento do pai, ou ela teve que mostrar para o pai, ela teve que, enfim, de alguma forma, achar o lugar dela em relação a essa figura, por que o pai não reconheceu? Porque não podia, talvez estivesse ausente, talvez um tipo de criação que o pai cobrava demais, um tipo de criação que o pai realmente, sabe, existem esses modelos que, não posso ser amigo do filho, não posso reconhecer o filho, não faz mais que obrigação, são pequenos detalhes. Às vezes chega aquela criança falando, pai, tirei 10 numa prova, você não faz mais que a sua obrigação. Você entendeu? Então, são situações aí que, né, que você pode ter ouvido ao longo da sua vida. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela vai ter que encontrar uma forma externa para se sentir grande, para se sentir capaz, para obter o seu valor, né? Para obter o seu reconhecimento. Vamos imaginar, vamos seguir essa linha do intelecto, que é a cabeça, o pescoço aí. Então, essa pessoa, para sobreviver, para se sentir valorizada, ela começa a se cobrar demais. Ela começa agora a ser hiperperformática lá atrás. Aonde que ela vai poder ser hiperperformática? Na escola. Então, ela se cobra muito, ela se torna aquela, né, a cobrança para não poder errar, estuda demais, né, aquele perfeccionismo.
Ok. Uhum. Ela vai carregando esse processo. Só que ainda ela é criança. Ela ainda não se sente. Ok? E ela vai indo. Uhum. Vai para a fase da adolescência e sempre ali. Se cobrando, perfeccionismo. O perfeccionismo é o modelo ideal para isso, né? Porque o perfeccionismo, daqui a pouco ela se torna uma pessoa controladora. Eu falo, são os degraus que a pessoa vai subindo, sabe? Perfeição, controle, não posso errar, tenho que ser o melhor. Uhum. Nananã, e vai indo, vai indo, vai indo, e vai acumulando coisas. Aí ela Uhum. chega lá na adolescência, ela vai decidir a profissão, e ela então passa no vestibular, vai fazer a faculdade, mas ela ainda está, você vê que ela está construindo, tá vendo? Quando ela Uhum. está construindo, ela ainda está no que a gente chama de fase ativa. O que é a fase ativa? É a busca. Eu ainda não sou nada. Eu ainda estou tentando mostrar. Meu pai ainda não Uhum. me reconheceu. Eu tenho que mostrar que eu cresci. Aí ela vai lá Sim. e se forma. Tem a sua profissão. Ela já começa agora a ter o seu destaque. Nesse momento, ela começa a tentar reparar esse processo. Ela vai tentar reparar tudo isso daí. Por que ela vai tentar Uhum. reparar? Porque agora ela começa a obter o valor intelectual. Passa no mestrado, passa no doutorado, vai fazer um curso, monta uma clínica, monta uma empresa, eu não sei. Vai ser Uhum. administrador, vai ser presidente de uma empresa, eu não sei o que essa pessoa vai conquistar na vida, né? Mas ela Uhum. começa a obter um certo reconhecimento. A falsa impressão de reconhecimento, eu vou falar. Por quê? Sim. Porque é um reconhecimento pelo que eu conquistei. É um reconhecimento pelo que eu me tornei. E ela continua com esse mesmo comportamento. É aquela pessoa que vai Uhum. trabalhar demais e viver de menos. É aquela pessoa que não pode parar. Porque você imagina, eu falo assim, se essa pessoa parar, ela volta para a dor, né? Que não é a dor física, é a dor da vida, é a dor da origem. Então ela precisa Uhum. mostrar que ela é capaz, ela precisa mostrar que ela cresceu, ela precisa exaltar as suas conquistas, os seus títulos, a sua capacidade, o seu conhecimento, não importa. Tudo isso representa Uhum. o intelecto. E nesse momento que ela começa a sentir essas coisas, o corpo dela começa a entrar em uma fase de reparação. Quando ela começa a entrar na fase de reparação, ela começa a tentar curar todas essas feridas que ela carrega. E nesse Sim. momento ela começa a ter dores físicas. Eu falo, antes a dor era do psíquico, era a dor da alma, a dor do sofrimento, a dor de não obter o reconhecimento, o valor. Agora não. Uhum. Agora eu já tenho o meu dinheiro, eu já sou meio que autossuficiente, eu já sou meio que dono de mim, você entendeu? E Sou aí dono do o meu corpo nariz. Agora eu físico, faço o que eu quiser. é isso aí. Agora o corpo físico começa a doer. Do nada, começa a ter dores de cabeça e não sei de onde que vem essa dor de cabeça. Aí você fala assim, Alan, você não falou que se a pessoa entra em um processo de reparação, dura 3 semanas, no máximo? Por que essa pessoa está assim há 10 anos? Agora nós vamos entender o processo. Porque essa pessoa, ela não consegue mais achar o ponto de equilíbrio. Todos os dias ela precisa provar mais, ela precisa ser mais Uhum. hiperperformático, ela sempre vai estar em uma busca. Então, um empresário hiperperformático, ele sempre tem um desconforto dentro dele, ele não para, ele não sempre buscando algo novo. Se você é um hiperperformático em curso, por exemplo, que é um conhecimento, todo dia tem um curso novo para você fazer. E você fica Uhum. nessa busca constante, porque agora, veja que interessante, você que não obteve o reconhecimento do pai, você começa a obter o reconhecimento externo. Ou seja, você se torna a pessoa reconhecida pelo que você conquistou, ou seja, pelo Uhum. que você se tornou. Você continua se sentindo desvalorizado. Uhum. Porque o valor, o reconhecimento, ele só existe no momento em que você se reconhece. Você sabe qual é a sua capacidade. Você sabe qual é o seu valor. Então, enquanto você ainda precisa de Uhum. aplauso externo, imagina se você. Então, agora vamos falar assim, é o que eu falo para meus pacientes, tá? Eu falei, imagina essa paciente semana. Eu falei, então tá, eu vou tirar o seu trabalho e eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é você? Aí ela olhou, olhou.
Eu falei, responda para você, quem é você? Quais são os seus valores de verdade? Aí ela olhou e falou assim, eu não tenho. Eu falei, então se você entendeu que você ainda continua não reconhecida, você ainda continua desvalorizada, que você acha que o seu valor está no seu trabalho, então se eu tirar o seu trabalho, você deixa de existir? Ela falou sim. Eu falei, então você continua não existindo. Porque tudo que você faz não é para você. Tudo que você faz é para mostrar para os outros o seu valor. Ou seja, Uhum. você está dando a sua vida para o outro dizer o quanto ela vale. Porque Uhum. você ainda continua fazendo de tudo para mostrar para o seu pai que você cresceu, que você é capaz, que você agora não precisa mais, que você é meio que dona da sua vida, que você tem uma liberdade. Só que não, você ainda continua sendo prisioneira da sua dor infantil. Só mudou Uhum. o tipo de processo. Então, veja que interessante, quando a pessoa se conecta com isso, ela entende que ela é uma profissional de sucesso. Ninguém está dizendo que não. Que ela Sim. tem reconhecimento pelo trabalho. Só que no fundo, ela ainda é uma pessoa que não sabe qual é o próprio valor. Então ela ainda continua se sentindo desvalorizada. Então isso que é interessante. Eu falo assim, e a dor crônica está nisso. Porque a pessoa está sempre buscando, 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 tentando fazer. Então, isso é um exemplo, né, que a gente falou aí da Uhum. questão intelectual. E aí, vamos lá. Alan, eu preciso trabalhar isso daí. Como que eu vou trabalhar essa pessoa? Eu tenho que trabalhar a conexão dela com a dor primária, com a dor Uhum. inicial, que é aquela dor infantil, que é Perfeito. o não posicionamento em relação ao pai. Então eu preciso organizar esse processo, porque ela vai ficar ainda em constante busca em relação a tudo isso daí. E aí é por isso que eu gosto de dizer. Eu dou um exemplo no curso, você que fez o avançado, você sabe disso. Eu falo que a vida é como um elástico, né? Você tem Uhum. a dor inicial, que é aquela dor infantil. Você sofreu aquela dor infantil, você começa a mudar o seu comportamento. Para que você muda o comportamento? Toda mudança de comportamento, por exemplo, uma pessoa que foi hiper desvalorizada, agora ela precisa se hipervalorizar. Sabe Uhum. aquelas pessoas que tudo ela precisa exaltar? Uhum. A hipervalorização tem vários sentidos. Por exemplo, existem pessoas que hipervalorizam o sofrimento, mas é uma hipervalorização. Tipo, a Sim. minha dor é muito intensa, você não sabe o que é ter dor, você não sabe o que é sofrer. Ou seja, é uma exaltação. Exaltação do sofrimento. Existem pessoas que exaltam a conquista. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou isso. Meu título, meu não sei o quê, blá, blá, blá. Existem pessoas que exaltam o mundo material. A minha casa, o meu carro. Então, são processos. Ou seja, Uhum. quanto mais a pessoa necessita exaltar as suas capacidades, as suas conquistas e o seu valor, é proporcional ao quanto, no fundo, ela se sente desvalorizada. Então, aquele carro, aquela casa, aqueles títulos, o que ela mostra, na verdade, é para tentar mascarar ou amenizar a dor inicial. Então agora eu Uhum. trabalho demais. Para que eu trabalho demais? Para produzir demais. Ok? Então, o demais, entendeu? Então, quer dizer, você tem tudo isso, mas não desfruta disso. Ou seja, não faz sentido para você. Ele faz sentido Sim. para a sociedade, faz sentido para o meio em que você vive, faz sentido para os outros, mas não faz sentido para você. Então, se você foi hiper desvalorizado, agora você se hipervaloriza. Então, veja a distância que existe, é como essa força elástica. E por que existe esse peso? Você não pode parar, você não pode afrouxar. Porque se afrouxar, você, como um elástico te puxa, você se conecta com a dor inicial. E como as pessoas não estão preparadas, não foram treinadas para trabalhar a dor inicial, essa pessoa Uhum. está a vida inteira buscando, entre aspas, porque não é uma busca consciente, né? Inconsciente o processo, ela está ao todo tempo buscando na falsa impressão de que ao obter aquilo,
ela tem valor, tem um reconhecimento. Então, Uhum. imagina a força que essa pessoa precisa manter hoje para manter esse status, manter essa hiperperformance intelectual, manter tudo isso que ela construiu. E aí, Uhum. então, ela vive com dor, ela vive com esse processo. E outra coisa muito interessante é que você pode perceber isso daí, tá? Paciente com dor crônica julga demais. Por que isso? Isso é interessante, cara. Falo muito isso para pacientes com dor de cabeça. Eu falo que quando eu levo para o intelecto aquilo que o meu coração já não pode mais sentir, eu vou ficar constantemente crônico com dor. Eu falo que é a transição do sentir visceral, que é aquele, né, o mais real, o Uhum. mais puro, ele automaticamente leva para o mental. Ou seja, são pessoas que pensam demais, julgam demais e sentem de menos. Então, passa pelo processo, mas imagine, eu preciso sempre que estar cuidando. Então, ele começa a sentir através da mente. Ele acha que a mente é a dona do processo. A mente Uhum. não sabe de nada, né? A mente, ela impede que a gente consiga realmente se conectar com aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro. Então, essas pessoas precisam silenciar o sentir da mente e aflorar o sentir visceral, o sentir do coração, o sentir da alma, aquela coisa mais intensa, mais pura, porque essas pessoas não conseguem mais, elas conseguem sempre raciocinar. Então, tudo para ela precisa ser primeiro intelectualizado. Então, Sim. ela vai tentar trabalhar a vida dela de acordo com essa perspectiva mental. Então, não tem como essa pessoa sair da dor crônica, porque ela está sempre mantendo essa força intensa para poder se aliviar ou ter a falsa impressão do alívio. Esse é o Uhum. remédio dela. Fala assim, né? O trabalho é o seu remédio. Uma pessoa, por exemplo, existe a hiperperformática estética. Você já viu isso aí? Tá cada dia mais comum, porque ainda mais agora Sim. com as redes sociais, que, ó que loucura, né? Como o capitalismo, o mercado de maneira geral, ele aflora isso daí. Cada dia mais a, a, as pessoas estão tendo a falsa impressão de valor pelo que elas mostram. Então hoje uma Uhum. pessoa ela faz um Photoshop, ela apaga as marcas dela para poder ser aceita numa mídia, numa rede social, por exemplo. As pessoas Sim. pintam uma imagem corporal diferente do que ela é. Olha a dualidade. Então, a substância branca, que é o que a gente está falando, que é essa dor crônica, ela é sempre essa dualidade. O meu eu de verdade e o eu que eu me tornei. O eu que eu mostro. Então, a Uhum. dor, ela é proporcional à distância que existe entre esses dois. Então, eu preciso ficar me mostrando. Então, é isso. Eu preciso me transformar numa outra coisa. Então, eu hiper desvalorizado, agora preciso hipervalorizar. Não posso mostrar as minhas falhas, não posso mostrar os meus detalhes das minhas rugas no corpo, eu não posso ter as minhas marcas de expressão, eu preciso fazer uma cirurgia, colocar uma prótese, eu preciso estar sempre bonita. Por que Uhum. isso? Porque você está dando a chance de pertencer a um grupo ou ser aceita a partir da sua imagem e não pelo que você é. Então você pode ser uma pessoa vazia, porém bonita. Olha que interessante. E cheio de dor para todo lado. Entendeu? E Aham. com mais dor ainda, porque a gente que é osteopata sabe, né? Porque quanto mais agride o corpo, mais dor vai ter, porque aí também lesiona o tecido físico. Então, você entende? É muito louco, porque é um círculo vicioso, né? E a humanidade, ela está cada vez mais crônica, porque ela está cada vez mais desprovida de valores essenciais. Os valores essenciais, eles não são mostrados, né? Eles são sentidos, eles são vividos. É aquilo que você vive Uhum. dentro da sua casa, né? Não é aquilo que você mostra para os outros, né? Eu brinco assim, a pessoa mora de aluguel, tem uma casa escondida, mas tem um carro muito bom, né? Porque a casa, poucos veem, o carro, os outros veem. Sabe essas coisas assim? Então isso é Sim. interessante, né? É o mostrar. E o capitalismo, a imagem, ela vem se alimentando disso. Então, quanto mais desvalorizado você se sentir, mais hipervalorizado você vai se mostrar. Então, é mais ou Perfeito. menos esse o sentido, né? E uma das coisas que você comenta lá no curso, que é a diferença, né, da dor infantil
para o adulto é que, assim, você fazer escolhas por você é uma coisa. Então, assim, lógico que, só para deixar claro na live, pessoal, que o que o Alan está comentando é quando você está nesse estado crônico. Você participar das redes sociais, para você colocar alguma coisa estética, não tem problema desde que seja para você. É o adulto escolhendo, não é a criança escolhendo. Então, assim, Não precisa é... fazer voto de pobreza, voto de castidade, voto de... Não, não, não Isso. precisa ser isso. Você pode ter um carro legal, né, Wesley? Desde que aquele Claro. carro seja para você, para sua família. Pô, você pode ter uma casa maravilhosa, desde que você desfrute daquela casa, né? O cara tem uma Sim. casa maravilhosa, chega em casa às 11 horas da noite, não vê os filhos, não vê a esposa, porque estava trabalhando, vai dormir. Quer dizer, chega final de semana, o cara tem uma churrasqueira legal, mas não faz churrasco, você chega lá, não tem nem sujeira de carvão, né? Às vezes eu vou na casa de uns aí, eu falo, rapaz, mas por que você tem esse forno nessa churrasqueira? Não, é só o projeto do arquiteto, né? Então, quer dizer, não faz sentido, cara. É dar sentido para tudo isso, né? Aí você fala, ô, vamos fazer churrasco no domingo, no sábado? Ah, nem, cara, não dá, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o que lá. Você fala, caramba, pô. E entender que, né, uma coisa é quando você está numa fase, né? Olha, eu escolhi isso, né? O adulto escolhe, ele compreende que é uma fase, não vira um comportamento e depois ele dá sequência na vida dele que ele precisa. A gente também tem que entender as fases que nós estamos vivendo, né? Mas muitas das vezes não é isso, né? Já pega o comportamento, a grama no corpo e depois não sabe nem por que está acontecendo, né? Esse é uma das coisas que eu acho muito legal quando você ensina no curso. É isso, é saber se conectar com você e saber fazer as escolhas que o adulto faz, não as escolhas que a criança está fazendo, né? É, isso é importante. E é legal a gente falar para quem está vendo a gente que ser adulto não é envelhecer, né? Que as pessoas acham que Uhum. ser adulto é ter a maioridade, né? E não é. Porque todo comportamento reativo, esse que você, por exemplo, imagina assim, ô Alan, vamos em tal lugar? Eu não tô afim. Mas aí a minha dor infantil faz assim, ah, mas você não vai? O que vão pensar de você? Pô, seria legal, hein, cara, porque pode ser uma oportunidade, mas eu não quero ir. Então, a meu sistema Uhum. visceral tá dizendo, eu não quero ir. Mas a minha dor infantil diz, vai, senão você não vai ser aceito. Ó, você recebe aí um curso para você fazer. Aí na nossa área tem muito disso, né? Aí você vê que, ah, não sei. Mas o cara que, vamos imaginar assim, eu não gosto dessa palavra, tá? Mas as pessoas usam, né? Seu concorrente vai. Aí você fala assim, como que ele vai e eu não vou? Ah, eu vou. Você não Uhum. foi movido pela sua escolha adulta. Você foi movido por uma dor infantil. A sensação talvez Sim. de não ser aceito, de ser excluído, de que o que vão pensar, o que vão pensar, dane-se. Vão pensar se eu for e vão pensar se eu não for. Vão falar Sim. se eu for e vão falar se eu não for. Ou seja, então o adulto você assume o adulto no momento em que você começa a respeitar a si próprio. No momento em que você começa a acolher as suas dores infantis. No momento em que você Uhum. começa a ser mais dono de si. Aí tudo bem. Você faz a escolha. A Sim. criança sobrevive. A É uma coisa que sobrevivência você fala bem legal, né? é, Que é a diferença de viver e a diferença de sobreviver. A gente comentou na live quinta-feira passada um pouquinho, mas faz todo sentido aí com o paciente de dor crônica, né? é isso aí. É você, por exemplo, ganhar dinheiro para desfrutar, guardar dinheiro para desfrutar, ou guardar dinheiro com medo de ficar pobre. Você vê que são Uhum. duas coisas completamente diferentes, né? E os Então, dois guardam dinheiro. e os dois guardam dinheiro, só que com dinâmicas de dores infantis completamente diferentes. É Perfeito. aquele que trabalha, porque do trabalho você pode ajudar alguém, produzir algo, não há problema nenhum. Você tem a Uhum. recompensa do seu trabalho e você usa tudo isso para desfrutar. É o leão, por exemplo, que vai, ou a leoa, que caça, mata e traz para comer.
Quantas pessoas estão indo, caçando, matando, matando, matando e não estão comendo nada? Entende mais Sim. ou menos o que eu quero dizer? Então é o cara que constrói, 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 não desfruta de nada. Um dos processos crônicos que impacta muito o sistema musculoesquelético é o coração. Aí o cara, com tudo isso, infarta e morre e não fez sentido nenhum. Então é isso. O adulto, ele tem as mesmas formas de fazer as coisas. Só que, por exemplo, ele gerencia melhor esses processos. Então vai Sim. chegar uma coisa, ele vai olhar, ele vai analisar, ele vai ver o custo-benefício, ele vai ver o que realmente aquilo vai trazer para ele. Ele não vai ser motivado pela emoção, que seria essa dor infantil que só é reativo. Ah, vai lá e faz. Então, Uhum. por que o sistema musculoesquelético sofre tanto? Porque esse modelo externo que foi construído, ele a todo momento está querendo cutucar a sua dor infantil. Então, o capitalismo fez isso, porque o capitalismo é em cima da busca de reconhecimento, de valor. Então, às vezes, por exemplo, você está com um celular legal, né? Os fanáticos da Apple é muito assim. Você está com um celular legal, aí surge o outro, ele não vai te trazer para o seu dia a dia aquilo que você precisa, mas automaticamente faz fila para você poder comprar o outro. Que interessante isso aí. Se você for perguntar para aquelas pessoas o que realmente aquilo vai trazer para elas, de função, nada. Porém, é a sensação de ter o 15. Entendeu? Sim, Tipo assim, né? Então, é isso que é louco. Às vezes você pega um carro, o cara mudou o farol e o para-choque. O carro é o mesmo. Só que a pessoa vai lá e automaticamente compra para ela estar atualizada no ano. Você entende o movimento da substância branca? Então, sim, a sim, substância branca é sempre isso daí. Então, imagine o seguinte: a substância branca é você abrir mão de você pelo outro, mas não no sentido assim, ó, vamos falar assim, a pessoa vai falar assim, nossa, então quer dizer que eu não posso fazer nada pelo outro? Você tem que ser egoísta, viver só por mim? Não é isso. Mas é aquela situação de você abrir mão dos seus valores, do seu momento, em prol de tentar ser aceito por aquilo ali. Tipo assim, aquela uhum, avó que os filhos pedem para ficar com o neto, mas ela ia fazer outra coisa e ela fala assim, ah, eu vou porque o que vão falar de mim? Não, olha, nesse momento eu não posso. Não tem problema nenhum. É o falar não pela sua posição e não falar sim com medo de ser rejeitado, de ser excluído, sim, entendeu? Então, é sim, você ajudar o outro, não no sentido de que isso vai fazer um bem para você, mas é no sentido de ser aceito pelo grupo. Olha só que loucura. Então, isso é extremamente patológico. Por isso que as pessoas dizem assim, ah, eu sou bondosa, eu não consigo falar não. Isso não é saudável nunca. Nunca, sim, né? Porque para uma pessoa que não fala não, o sim não tem valor. O sim só tem valor para uma pessoa que um dia fala não. É como o bom e o ruim. Só existe o bom porque existe o ruim. Só existe o certo porque existe o errado, não é? Se existir só uma coisa, não existe o outro lado. Então, é justamente isso. É você achar o ponto em que você se respeita. O ponto em que você também não abre mão dos seus valores. Que você também não abre mão do seu sim, momento. Entendeu? uhum, E isso é importante. Agora, você também citou muito bem isso daí. Existem situações que talvez você tenha que abrir mão em um determinado momento, né? são Você suas às vezes está escolhas, né? Eu começando falo na isso por sua, mim mesmo, não é? né? Eu falo isso por mim, né? Tenho os meus compromissos e eu sei que essa é uma fase que eu escolhi. E eu sei que eu É isso tenho que aí. vivenciar ela dessa forma. Então eu não sofro. É Perfeito. diferente de eu ficar nessa fase, reclamar, não querer estar, conseguir aonde eu quero e depois você falar assim, cara, para que eu fiz tudo isso, sabe? É isso aí. Então, quando você consegue ter as suas escolhas, que é o que você sempre fala nos cursos e assim é que a gente grava, né? É isso, né? É você saber o que você está fazendo por você, Sim. né? E saber aonde você está entrando, né? Que eu falo muito isso com os meus pacientes. Eu falo assim, ó, você sabe onde você está entrando? Porque se você souber, você vai saber conduzir isso. Agora, quando você Exato. entra numa coisa que você nem sabe, eu vou para qualquer lugar. E aí não tem jeito, né? Como que você quer ter bons resultados
né? Que é aquele negócio, você sabe para onde você quer chegar? Ah, eu sei, mas aí eu vou e te faço uma outra pergunta. Você sabe da onde você está saindo? Não. Então, como assim, né? Olha que doido, que louco, né? O GPS. né? Eu quero ir ali, mas eu não sei da onde que eu tô. Como que você vai fazer esse caminho? Sim. E no meio do caminho, saber olhar para o caminho também. Talvez no meio do caminho se torne uma hora de parar. Então, é ter muita consciência do que está Uhum. acontecendo. Porque, como nós estamos falando de algo não consciente, o não consciente é o piloto automático. A hora que Sim, você entra, meu amigo, depois para você saber a hora de parar, e o piloto automático é a nossa dor infantil. Porque quem pisa no freio é o adulto. E aí você vai saber a perfeito. hora de parar? Você vai saber que horas que está ultrapassando? Porque vamos supor, uma coisa muito interessante para o sistema musculoesquelético, não só para o sistema musculoesquelético, né? A natureza trabalha muito assim. Sistema de recompensa. Por isso, por exemplo, quando você vai adestrar um animal, normalmente quem adestra o animal dá uma recompensa. Não é assim que vai fazendo? Então, Sim, se você fala assim, Alan, ó, cara, eu gosto de parar de atender 6 horas da tarde. Só que eu vou atender mais 2 pacientes até às 8 horas da noite, porque, cara, esse ano eu vou dar uma pegada aí, porque no final do ano eu quero fazer uma viagem, no final do ano nós vamos trocar de carro, no final do ano nós vamos comprar uma casa nova, não sei. E você cria isso. Você está sendo dono do processo. Só que você sim, determinou isso. E se ligar um paciente para você atender até às 9? Aí você fala assim, putz, mas se eu vou ganhar um pouquinho mais, hein, cara? Aí eu posso, pronto, você já não é mais dono do processo. sim. Porque se aparecer um para você atender às 10, você vai atender. Se aparecer às 11, você vai atender. Ou seja, você já está sendo motivado pela sua dor infantil. Uhum. Esse processo é o que eu falo sempre, é a transição da fisiologia normal para a fisiologia especial. A fisiologia especial é sempre a dinâmica de sobrevivência. Sobrevivente é igual, não sou mais dono de mim. E toda dinâmica de sobrevivência gera, entre aspas, porque nós não chamamos de doença, mas gera doença, né? Por quê? Sim. Sintoma, a pessoa vai ser diagnosticada com alguma doença, né? Por que isso? Porque você perdeu o ponto. Você ultrapassou aquilo que era confortável, aquilo que foi determinado. Então, mesmo quando Uhum. você cria uma meta, mesmo quando você cria um objetivo, elas precisam ser pautadas em algo concreto. Porque senão começa a aparecer mais coisas, você começa a pôr mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. A hora que você vê, você já não é dono de mais nada. Entendeu? Então, Sim. isso é importante, né? Você estipular mais ou menos o que seria necessário para toda essa dinâmica sua de vida. Então, lógico, eventualmente todos nós passamos por isso. Só que aí você olha um cara que já não precisa estar nisso, mas ele não consegue mais largar disso. Por quê? Sim. Porque ele entrou em um modelo extremamente patológico e ele não foi dono. Então, ele não teve inteligência emocional para poder lidar com tudo isso daí. Ele não sabe mais agora a hora de parar, porque ele se retroalimenta dessa dor. Então, isso é Uhum. importante que a gente consiga auxiliar as pessoas. Então, veja, nós estamos falando, olha a quantidade de informações, ferramentas e forma de trabalhar um paciente que não é só interpretar, que é o que a gente tem batido muito com os profissionais que estão trabalhando com esse modelo. Não é ficar interpretando, é a gente tentar acessar essa dor e entender qual foi essa dinâmica que fez com que essa pessoa chegasse nisso hoje. Em todo esse sucesso Uhum. que ela tem, porém a dor está permanente. Então, que tipo de sucesso é esse? Então, precisa conectar aquela dor infantil com esse processo do adulto. Fazer com que esse elástico que está nessa corda que está esticada afrouxe um pouquinho, com consciência, com equilíbrio, né? Eu falo eu sempre falo isso também, né? Entre ou a cura e a doença, entre o remédio e o que vai te matar, o que muda é a dose. Né? Então, talvez Sim. achar esse ponto dessa dose. Mas quem acha a dose é o adulto, cara. E quem adoece é a criança. Entendeu? É a Uhum. criança que pede socorro, mesmo um corpo de 80 anos de idade. Não importa. Se você em nenhum Sim. momento se tornou dono disso, você vai continuar manifestando as coisas. Né? Então, esse processo é muito importante. Só que ele exige um trabalho em conjunto, né? Entre o Sim. paciente e o profissional. E aí ambos trabalhando nessa dinâmica para ressignificar toda essa história,
acessar todo o processo, né? E é isso que a gente compartilha ou dá ferramentas para os profissionais no avançado clínico que nós Uhum. vamos ter aí em São Paulo no final desse mês, né? Isso é importante. Sim. Uma coisa que a gente até te convido aí agora, para a gente poder fazer na próxima semana, se você puder, a gente vai deixar de comentar um assunto que é muito importante, né? Porque até o Instagram que agora é só 1 hora, antigamente a gente podia ficar mais tempo, né? Só tem aí 9 minutinhos, para a gente poder falar sobre a fibromialgia. Porque aí o Legal. pessoal começou a falar da enxaqueca, né? E aí esse assunto para muitas e muitas horas aí, né? Vamos dizer. E aí a gente pode falar dessa mesma coisa da dor crônica em específico para quem quer entender melhor, né? Como o avançado clínico ajuda com os pacientes que sofrem com fibromialgia. O que você acha? Legal. Tá escolhido o tema já. Pessoal, se vocês gostaram do tema aí, dá um joinha, fala assim, ó, fibromialgia é legal e tal. Eu quero saber mais a respeito sobre isso, para a gente poder estar desenvolvendo as lives aí, para poder ajudar vocês, né? A gente ajudar tanto os nossos pacientes, que Sim. às vezes ele ouve essa informação e é bem benéfico, e também ajudar os profissionais a entenderem que fibromialgia é uma coisa que os pacientes sofrem muito e é uma das coisas que a gente pode ajudá-los, né? A pelo menos, não vamos falar se libertar disso, mas poder fazer escolhas melhores para poder ter uma vida mais saudável, né, Alan? Sem dúvida. Confortável, né? Não precisa ficar sofrendo de dor, né? Beleza. Pessoal, Isso aí. então vocês que estão aí assistindo a gente vai ter o curso avançado clínico no final do mês, tá? Aqui de maio. Esse curso ele só acontece aqui em São Paulo e em Londrina. Então, se vocês se interessarem, mandem aqui o direct para osteopatiasp.com.br, manda o direct para o Alan, tá? Esse curso só acontece aqui uma vez em São Paulo no primeiro semestre e uma vez em Londrina no segundo semestre, tá bom? Então, se vocês querem aprender a pegar o mapa das 5 leis biológicas e aplicar de forma eficiente, igual o Dr. Alan está explicando para nós aqui, você pode ter certeza que vai ser sucesso. Vocês vão ter muitos e muitos resultados positivos com os pacientes e você vai ver que cada vez a gente vai tornando mais adultos saudáveis, mais pessoas saudáveis aí na nossa vida, para que a gente possa cada vez ficar melhor, tá? Alan, as palavras É isso aí. finais aí para você, É isso aí, Wesley. antes que o Agradecer, Instagram agradecer, derruba a gente, né? é, agradecer o pessoal aí. Vanessa, já faz a inscrição já coloca ela aí, Wesley. Não deixa ela escapar, não, né? Ela é Fazer enrolada, deixa ela. o avançado. E é isso aí, tá? Obrigado mais uma vez e até a próxima semana aí. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.